Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar as funções CountRows e a COUNTIF. Na verdade, o intuito aqui é entender qual é a real diferença entre essas duas funções. Eu tenho certeza que em algum momento você já olhou para elas e falou: cara, por que existem duas funções que contam linhas na minha tabela? Qual que eu devo utilizar? Será que tem diferença ou não? Algumas pessoas vão dizer, tanto faz, pode usar qualquer uma, mas eu vou te dizer, não é tanto faz. Nesse vídeo eu vou te mostrar então o porquê que eu utilizo uma função e não a outra. Bora lá. Para esta aula eu vou utilizar aqui uma lista do SharePoint que eu tenho com 25.501 registros, uma lista de materiais. Eu tirei esses dados aqui do SharePoint, joguei para um arquivo de Excel, só para facilitar, tá bom? Só para ficar mais fácil aqui a manipulação dos dados. Poder fazer filtros aqui, vocês visualizarem de uma forma mais rápida. Então aqui estão os nossos 25.501 registros, e o que eu quero nesta aula é, a partir aqui dessa coluninha aqui, o grupo de insumos, fazer um filtro num determinado grupo, contar linhas. Por exemplo, eu tenho aqui o aço CA50, eu filtrei ele, ó. Nós temos aqui um total de 30 itens. Acessórios para cobertura, nós temos um total de 61 itens, materiais de construção. Eu quero fazer esse mesmo filtro lá no Power Apps, utilizando COUNTIF e também COUNTROWS. E aí a gente vai entender a diferença das duas. Aqui no Power Apps, eu coloquei aqui um drop-down com uma listinha aqui com os grupos, tá? Os grupos de insumos, similar àquele segmentador de dados do Excel. Então eu vou deixar aqui, ó, selecionado o aço CA25. Nós já vamos direto ao assunto aqui, utilizando a função COUNTIF. COUNTIF. E a COUNTIF, ela pede o quê? Qual que é a fonte de dados que você quer contar? Eu quero contar da minha tabela de base de insumos. Beleza. E qual que é a condição? A condição é quando o ID do grupo de insumo, que é o relacionamento de dados aqui entre as tabelas dos materiais e a tabela dos grupos, que é a minha tabelinha colocada aqui no drop-down. Onde o ID do grupo de insumo é igual ao item, né? Ao ID do item que está selecionado. Selected neste drop-down. Então tá aí, ó. Ele vai fazer uma contagem. Ele está encontrando, ele retornou para mim aqui, ó, 5 registros de aço CA25. Vou voltar aqui no Excel e vou selecionar o aço CA25 e olha só. Tum. Olha quantos itens nós encontramos aqui, ó. 23. 23 no Excel, né? Na verdade no SharePoint, contra 5 aqui no Power Apps. O que está acontecendo aqui? Obviamente você já sabe, né? Isso aqui é delegação na veia. Para você que não domina ainda, não entende delegação, eu tenho uma aula onde eu explico detalhadamente e você precisa dominar. Se você quer trabalhar com Power Apps, você precisa dominar delegação e também limite de dados do Power Apps. Limite de dados, ó, é esse carinha aqui, ó, configurações, geral, limite de dados, ó. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, limite de dados é quem manda em tudo. Delegação está abaixo desse carinha aí. Mas o limite de dados é o que o Power Apps permite entrar de dados aqui no Power Apps. O Power Apps permite entrar de dados no Power Apps. Limite de dados é o limite máximo que o Power Apps deixa entrar de dados aqui. Então, por exemplo, se eu habilitar esse cara aqui para 2000, quando eu faço uma solicitação de qualquer coisa, Clear Collect, COUNTROWS é uma delas, né? COUNTIF, no máximo vão vir 2.000 dados. Eu deixei aqui 600, tá? Só pra gente trabalhar legal aqui. Então 600 dados colocados aqui, só alegria. Só que por que apareceu 5 aqui e não apareceu os 23 que a gente encontrou aqui na planilha? Por conta da delegação. E a delegação, ela é mais ou menos isso aqui, ó. O SharePoint, não é só o SharePoint, tá? Mas nesse caso aqui o SharePoint fez um contrato com o Power Apps. E o contrato diz o seguinte: o Power Apps, se você fizer alguma requisição para mim e você me pedir funções ou operações que são delegáveis, lógico que eles têm um contratinho lá, está escrito, ó, as funções delegáveis são essas aqui. As funções que não são delegáveis são essas aqui. Então tá bom. Se você me pedir alguma operação que a função ela é delegável, legal. Eu vou olhar na tabela inteira. Eu vou pegar os 25.000 registros e vou encontrar a sua condição. Só que eu vou te mandar somente máximo que o Power Apps permite. Nesse caso aqui é o 600. Beleza. Agora, se você me mandar uma requisição, cara, um SharePoint, cara, se você me mandar uma requisição que não é delegável, por exemplo, COUNTIF não é delegável, aí, meu amigo,
Você me desculpa, mas eu não vou olhar na fonte de dados inteira. Eu não vou olhar nos 25 mil registros. Eu vou olhar somente nos primeiros 600 registros. Na verdade, eu vou olhar nos primeiros X, e o X para nós aqui é o limite de dados. Então, se eu habilitar o limite de dados para 2000, o SharePoint ele vai olhar nas duas primeiras 1000 linhas e ele vai atender o meu filtro. Nesse caso, 600, então ele faz o quê? Ele olha nas primeiras 600 linhas. Na prática, o que ele está fazendo é isso aqui. Ó. Ele vem no Excel, antes de fazer o filtro que eu pedi, ele filtrou aqui, ó, pegou aqui os 600 primeiros registros, menor ou igual a 600, ó. Aí sim ele foi lá e filtrou o ACA25. Por isso que ele retornou só 5 registros. É isso que aconteceu aqui. Tá bom? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Isso aqui não é uma aula de delegação. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos para Count Rows. Na Count Rows. Count Rows. Não dá, né? Até perdi aqui. Count Rows. A Count Rows, ela fala o seguinte, ó. Qual que é a fonte de dados que você quer filtrar? Olha só, já é diferente. Na Count If, você passa a fonte e depois você passa a condição. Na Count Rows, só passa a tabela, a fonte. E aqui é o pulo do gato. Se eu escrever a minha condição já filtrada, olha só que legal. Olha só que legal. ID do grupo de insumo igual ao meu dropdown 1.selected.id. Aqui é o mesmo filtro, concorda? É a mesma fonte de dados, base de insumos, e o mesmo filtro, condição de filtro, né? ID do grupo de insumo igual ao selected.id. Só que olha só, 23 registros. E exatamente, né? Os nossos 23 aqui. Opa, deixa eu tirar esse filtrinho aqui. Exatamente os nossos 23 aqui. Daniel, que mágica que é essa que você fez aí? Ó? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Count If. Na Count If, eu estou passando a minha fonte de dados. O segredo é aqui. Ó. A minha fonte de dados é a base de insumos. A Count If, tanto igualzinho a Count Rows, elas não são funções delegáveis. Só que a Count If, eu estou falando assim, a minha fonte de dados é a base de insumos. Então, o SharePoint ele fala assim, você está me mandando uma requisição aqui para eu contar as linhas, né, Count If, ela não é delegável. Então, você quer que eu olhe na base de insumos. Só que a base de insumos, para mim, como ela não é delegável, são só 600 registros. Tá bom? Então, ela pega os 600 registros e faz o filtro. E ela manda 5. Na Count Rows, é diferente. Você está mandando um filtro, que é para eu contar linhas. Beleza. De qual tabela? A tabela já está filtrada. Então, para o SharePoint, a tabela não é o base de insumos aqui mais. A tabela já é filtrada. E este filtro, o filtro, neste caso aqui, ó, ele é delegável. Entendeu? Cara, explodiu a cabeça, né? Explodiu. Tenho certeza, cara. A função filter não tem problema de delegação neste caso aqui, ó. Então, o que o SharePoint fez foi pegar a fonte de dados inteira, 25 mil registros, já que você me mandou, né, isola aqui só olha para o azul aqui, tá, o que está selecionado. Ó. Esta operação de filter, ela é delegável. Então o SharePoint foi lá, olhou nela inteira, 25 mil registros, né, deixa eu achar aqui qual que é o ID que é igual ao ACA25, achei aqui, ó, 23 registros. Toma, contazinhas aí. Foi isso o que aconteceu aqui, cara. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, cara, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito é Count Rows. Não há nada que me faça utilizar Count If. Praticamente, eu acho que eu nunca utilizei Count If. Só vai ser útil a Count If para nós aqui quando a gente estiver trabalhando com coleções. Porque aí os dados estão aqui no Power Apps, eu não estou mais fazendo nenhuma chamada lá no SharePoint. Entendeu a diferença, cara? Então, cara, domina o conceito de delegação, domina o conceito de limite de dados que você vai ser feliz. Ponto de atenção. Eu não estou dizendo que eu poderia estourar aqui tudo, aqui, ó, vou contar linhas, eu tenho, sei lá, eu tenho um determinado grupo aqui que tem 5.200 registros, 5.200 materiais. Se eu habilitar aquele, eu vou conseguir contar? Não, porque existe o limite de dados. Ou seja, quase que eu posso dizer que o problema aqui, ó, que a Count Rows, ela não é uma função que, na verdade, sim, quase que eu posso dizer que a função Count Rows, ela é delegável. Eu tenho um conceito de que a função Count Rows, ela é delegável sim, porque o que está limitando aqui não é delegação, e sim limite de dados do Power Apps. Se eu estou passando uma função que ela é delegável, no caso filter aqui com a coluna ID,
né, com a coluna ID do grupo de insumo, ela é delegável. Então não é o count rows, não é a delegação que está me limitando, é o limite de dados. Neste caso aqui nem foi limite, né, porque 23 registros não foi problema. Agora, eu vou pegar um outro grupo de insumo, que eu sei que tem mais do que 600, que é o meu limite, que é o grupo equipamentos. Ó. Vamos aqui para equipamentos. Equipamentos tem 972 registros lá no SharePoint, e ele trouxe só 600. Por quê? Por conta do limite. Meu limite aqui está como 600. Se eu mudar esse limite para 2000, mudei para 2000. Eu volto aqui, ó, equipamentos, olha lá, 972 registros. Então, não é problema de delegação, cara. Cara, domina essas técnicas aí, domina o conceito de delegação e limite de dados, que você vai ser feliz. Se você precisa trabalhar com contagem de dados, onde o volume de dados é maior do que 2000, aí você vai precisar usar outros conceitos. A gente está limitado ao número de 2000. Agora, aqui no meu site, ó, dentro aqui da seção Cartas na Manga, aqui em como ter muitos dados no Power Apps, eu ensino algumas técnicas para você pegar um grande volume de dados. Por exemplo, aqui eu trabalhei com 25 mil, que também eu falo disso, mas aqui tem uma aula onde eu peguei 350 mil registros, se eu não me engano, joguei para o Power Apps e aí vira tudo coleção. Aí sim eu posso utilizar as count rows, count if, seja lá o que for, para contar linhas e eu não vou ter esse problema, tá? Mas, cara, calma aí, use e abuse com moderação. Você tem que entender, então assiste bem as aulas ali onde eu falo sobre isso, para você saber onde você está pisando, tá bom? E só para fechar, ó, eu trouxe aqui os grupos de insumo, eu não trouxe todos, eu trouxe os primeiros 68 aqui, e eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui não é a lista dos materiais, tá? É dos grupos dos materiais. Eu quero em cada linha contar. Então, olha só que legal, cara. Eu vou passar um count if, aqui ó, count if, da minha base de insumos, onde o ID do grupo do insumo é igual a thisItem.id. Então, para cada grupo, ele vai lá na tabela de grupo de insumo, baseado nesse filtro, ele vai fazer a contagem. E eu já sei, né, cara, a count if não é a operação correta para a gente utilizar. Agora, olha só, vou colocar count rows aqui, ó. Ao invés de passar count if, eu vou passar count rows. E o contexto de filtro da minha tabela. Fecho o parênteses e olha só os meus dados ficando agora muito maiores aqui, ó, do meu lado direito. Olha aí. Essa é editado, por exemplo. Nem sei que esse grupo é editado, que eu editei alguma aula que eu fiz. Os dados já foram de 2 para 123. Por quê? Aqui, em cada linha dessa aqui, ele está indo nas primeiras. Eu habilitei para 2000, né? Então ele está indo nas 2000. Deixa eu confirmar se eu habilitei para 2000 aqui. 2000. Então ele está indo nas 2 primeiras 1000 linhas, pega acessórios para cobertura, não tem nenhuma. Nas 2 mil primeiras linhas, pega ali acessórios para gesso, tem 3. Nas 2 primeiras 1000 linhas, pega o aço CA25, tem 23. E agora vamos aqui para baixo, na última linha, que é a linha dos equipamentos. Ó. Pega as 2 mil primeiras linhas, nessa coluna da esquerda aqui, que é o count if, tá? Quantas são equipamentos? 43. Vamos confirmar. Equipamentos. Cara, vem. Equipamentos. Olha só. Nas 2 mil primeiras linhas, né? Até o 2000 aqui, esse cara aqui, ó. Então, quantas? 43, certinho. Mas quantas são no total? 972. Utilizando aqui o count rows, ele olhou no total, nos 25 mil itens, achou 972 e trouxe, cara. Tá vendo como, cara, dá para trabalhar muito quando você domina as funções, domina a delegação, domina limite de dados do Power Apps. Só um ponto de atenção para a gente fechar essa aula. Toma cuidado, porque aqui, nesta operação, eu fiz o quê? Eu fiz um count rows aqui, então para cada linha ele tá mandando uma chamada lá para o SharePoint. Então, se eu tiver aqui 200 linhas, é como se eu estivesse fazendo assim, 200 chamadas, como se eu tivesse, não, eu estarei fazendo 200 chamadas para o SharePoint. E isso dá uma sobrecarregada aqui na nossa operação. Então, só fica esperto com isso aí, beleza? Então é isso. Se você gostou dessa aula, gostou da didática e quer aprender mais com quem realmente faz aplicativos e cases reais, é só clicar no link aqui em algum local deste vídeo e vem fazer parte da comunidade Mundo Power. Até mais.